A primeira partida e a vitória do Palmeiras. Tudo bem, Birner? Tudo bem, Preto. Boa tarde a você, ao Jean, ao Bertozzi, aos fãs e às fãs do esporte. Foi fácil, né? Fácil? Eu acho que o Palmeiras tornou o jogo fácil, com a marcação na frente muito intensa. Conseguiu deixar o jogo muito desconfortável para o adversário. E a impressão que eu tinha ainda no 0 a 0 é que em algum momento o Al ia sucumbir. E aconteceu. O Palmeiras conseguiu se impor para mim. A gente falava muito sobre estratégia ontem, né? E a gente tinha dúvida, porque o Abel não sabia como o Al realmente ia jogar. E a gente tinha dúvida se o Palmeiras ia ser mais conservador, se não ia ser conservador. Mas o Palmeiras foi o que é o Palmeiras. Ele fez o que ele consegue executar de melhor, que é marcar com muita força. E a partir da marcação, não da posse de bola, fez um jogo de bastante imposição e venceu, para mim, com muita facilidade, muita tranquilidade. Em nenhum momento o resultado do Palmeiras foi ameaçado. Bom, tem vários assuntos que a gente vai tratar, né, Bertozzi, a respeito dessa partida, Jean. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção é a condição física do Palmeiras. Muito superior do time egípcio. A gente trata sobre isso também, né, Jean? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Eu ia falar boa noite. Boa tarde, Prieto. Eu falei boa noite ou falei boa tarde? Eu não sei. Você falou boa tarde, né? Obrigado. Birner, Bertozzi, Calçade em casa, quem nos assiste. Eu acho que assim, a vitória ela foi indiscutível. O Palmeiras avança da semifinal de maneira indiscutível. Estou com o Birner. Acho que a estratégia do Palmeiras foi muito bem aplicada. O Palmeiras fez o que tinha que fazer e o fez de maneira convincente. No começo, tomando a iniciativa do jogo, marcando alto, pressionando, dificultando muito a vida do Al Ahly. Apesar disso, não conseguia criar grandes chances, então não foi o Palmeiras que criou um caminhão de chances, mas era um time muito seguro lá atrás, que não dava espaço, não se desguarnecia atrás, dificultava muito o Al Ahly, que não conseguia jogar, e de vez em quando chegava. Eu tinha a mesma impressão que o Birner. Em algum momento esse gol vai acabar saindo. Saiu. E na hora que sai o gol, aí eu acho até compreensível que o Palmeiras baixasse um pouco as suas linhas e permitisse ao Al Ahly chegar mais, porque aí sim o time egípcio passaria a fazer isso, porque não estava fazendo. O Palmeiras até tentou, né? Antes de fazer o primeiro gol, o Palmeiras até tentou baixar as linhas lá para ver se chamar o Al Ahly. O Al Ahly não ia. Eles não queriam saber disso aí. Depois, evidentemente, com 1 a 0 no placar, as coisas mudam e acho que fazia sentido o Palmeiras baixar um pouco as suas linhas e tentar jogar na transição mais rápida, porque não é que ele estivesse criando muitas chances enquanto o jogo estava 0 a 0. Então, como estratégia, isso fazia sentido. Aí no começo do segundo tempo, o Dudu, que para mim foi o melhor jogador do Palmeiras, faz um belíssimo gol. E aí sim, eu acho que você pode até discutir se o Palmeiras não recuou demais. Aí sim você pode discutir se as linhas não estavam muito dentro da área, dando muito espaço. Aí o Al Ahly criou algumas oportunidades a mais, mas já era um momento que, como disse o Birner, o resultado não estava muito ali em discussão. Ele poderia até fazer um gol e se tivesse feito as coisas poderiam até se complicar, mas acho que em momento nenhum o Palmeiras viu sua vaga na final ameaçada. Boa tarde, Bertozzi. Fica à vontade aí para a sua primeira avaliação, sua visão. Como é que você enxergou aí essa vitória do Palmeiras? Tudo bem, Preto? Boa tarde. É esquisito mesmo, boa tarde, né? Jean, Birner, Calçade, fã de esportes. Eu penso o seguinte, eu quero retomar algo que você levantou aqui brevemente, a questão física. O Mundial do ano passado ele foi muito atípico. Você decide uma Libertadores numa semana, no outro fim de semana você está jogando Mundial, quer dizer, você não tem a preparação específica. E dessa vez o Palmeiras, normalmente você tem um janeiro ali de pré-temporada para ir crescendo, e o Palmeiras fez o quê? Janeiro, eu preciso chegar em fevereiro bem para jogar com essa intensidade e se você não tivesse com a preparação muito boa, você não conseguiria sustentar praticamente todo o primeiro tempo de pressão alta, de marcação na saída, e acho que o Palmeiras fez isso muito bem. Ontem o técnico do Al Ahly, Mozzimani, já falava sobre essa discrepância de um time jogar antes e o outro não, que eu acho que é uma reflexão importante sobre o Mundial. Mas o fato é que o Palmeiras fez o Al Ahly sucumbir também nesse aspecto. O Al Ahly já fez muito para mim chegando na semifinal, com tudo contra, com jogadores convocados, com baixas importantes. Eu acho que o resultado do Al Ahly, ganha ou perca a decisão de terceiro, já é muito superior ao que se imaginava. Mas hoje o time com valores técnicos superiores se impôs e tem muitos destaques individuais para fazer, né? A gente vai poder passar por eles aos poucos. Dudu, que o Jean já destacou, mas Veiga, Danilo, toda a linha de zaga impecável, enfim. Acho que é difícil não destacar muita gente hoje, mas dessa vez o Palmeiras consegue o resultado que se esperava, vai estar na final, e aí se for o Chelsea, o resultado que se espera é diferente.
e a postura do time também é. O jogo do Chelsea vai acontecer amanhã e a decisão e disputa do terceiro lugar no sábado, a partir das 10 da manhã. O terceiro lugar, depois, às 1 da tarde, a decisão do Mundial de Clubes. Principal jogador do Palmeiras hoje, Birner, para você até discorrer um pouco a respeito do desempenho desse jogador. Quem foi no Palmeiras? Dudu. Dudu, ele decisivo em ambos os lances que resolveram a partida. Em alguns momentos a marcação não achava o Dudu, né? Ele conseguia ali, principalmente do lado direito, que é uma sacada do Abel, né? Vamos lembrar que o Abel já usou ele de várias maneiras e o Dudu mesmo reclamava que queria jogar mais próximo ao gol, né? Em alguns momentos com o treinador. Ele ali conseguiu construir a jogada do gol e do segundo gol com muita liberdade de marcação, muita liberdade, porque ele arranca com a bola desde o meio-campo, né? E finaliza dentro da área. Mas, de qualquer jeito, aquilo era fruto de tudo que o coletivo construiu. Então, ele, quando você pensa, o Jean falou, melhor jogador em campo. Eu estou votando no Dudu por conta dos lances capitais da partida, porque né? No desempenho coletivo do Palmeiras eu vou muito com o que o Léo disse. A gente tem vários destaques, vários jogadores que tiveram atuações para o padrão desse futebol, no mínimo nota 8. Você vai dar a nota ali para o jogador, para os zagueiros dá 8, para os volantes você dá 8, para o Veiga você dá 8,5, para o Dudu eu dou 9. Outro destaque do Palmeiras, então, ou é o Dudu para você também? Eu vou destacar... Piquerez foi muito bem também. Piquerez foi bem. Eu vou destacar um outro, que costumava ser o patinho feio do time, o Luan. O Luan fez uma partida de altíssimo nível, né? Falar do Gustavo Gomes, acho que já virou redundância. A gente fala do Gustavo Gomes toda hora, né? Naquelas coisas de dar nota. Eu vejo sempre que são dadas notas para o Palmeiras, parece que existe uma obrigação de dar, sei lá, Gustavo Gomes 7, Luan 6,5. Gustavo Gomes 6,5, Luan 6. Porque é meio que uma obrigação, vem meio que no embalo. Ele segue um ritmo da Libertadores da América, então, que foi bem. Exatamente. Na decisão, né? Exatamente. Ele fez uma grande decisão de Libertadores e hoje acho que fez uma partida de altíssimo nível, não perdeu uma ali na zaga, sempre muito atento, sempre muito concentrado. Então, eu acho que assim, os companheiros já citaram. A dupla de zaga, de maneira geral, foi muito bem, mas o Gustavo não é novidade. Então, eu cito o Luan, que também não tem sido novidade, ele tem jogado bem de fato. Mas eu para citar um outro nome depois do Dudu, e eu já achava que o Dudu, dos caras ali do meio e frente, era o que mais estava jogando antes mesmo do passe pro Veiga, antes da assistência. Ele era o cara que conseguia segurar a bola, dar trabalho, que se livrava da marcação, que era uma marcação muito bem feita do Awali. Então, para mim, foi o Dudu primeiro, mas em segundo, para dar um segundo voto aí, eu voto no Luan. Você falou de vários nomes, mas nós temos 1h30 só de programa, hein? Tudo bem, vamos passar por todos. Bom, acho que assim, o Veiga seria uma obviedade, é o cara que abre o placar numa final de Libertadores, abre o placar numa semifinal de Mundial, e quantos gols importantes ele fez para o Palmeiras ano passado. Então, até por isso, eu queria ir no Danilo. Porque o gol, ele sai do momento em que o Danilo recebe uma bola que é roubada no ataque e muito rapidamente ajeita o corpo, vê o Dudu, acelera, o passe é vertical e rápido e o gol sai em seguida. E é um jogador completíssimo, né? O Danilo tá assim, o Palmeiras sabe que pode contar com o Danilo e quando tiver uma proposta por ele, tem que pensar muito bem no tamanho dessa proposta, porque é um jogador que eu vejo pronto para jogar em qualquer campeonato. E tá vendo como é um momento mágico do Palmeiras, né? Dudu vai para a zaga, Luan vai para o meio, Danilo, né? Esse grupo assimilou bem tudo aquilo que o Abel Ferreira quer da equipe, Birner? Nossa Senhora. Assim, não há a menor dúvida que o Palmeiras é o time mais bem treinado do país. Eu poderia citar o Fortaleza pela última temporada. O Voivoda. Também, sim. Mas disparado, até porque o Palmeiras tem vários jeitos diferentes de jogar de maneira eficaz. O Jean até fala, por exemplo, no comentário de abertura, que o Palmeiras em algum momento baixou um pouco as linhas demais depois de ter feito o segundo gol. Mas esse é o Palmeiras, e o Palmeiras sabe fazer isso. Claro, vai ter um dia em que não vai funcionar. Vai acontecer, porque é futebol. Mas você pega, por exemplo, o jogo contra o Flamengo. Né? O Palmeiras faz o gol no erro do Andrés, o Davidson aproveita, recua, e o Flamengo não finaliza. Não consegue mais ameaçar. O único time que tirou o Palmeiras de uma situação de conforto em jogo grande, quando o Palmeiras fez isso, foi o Atlético. O único time que conseguiu, em algum momento, deixar o Palmeiras realmente desconfortável com isso, e não foi muito. O Atlético tinha muito volume de jogo. Você lembra o jogo do Allianz, por exemplo? Dá para comparar o que o Palmeiras fez do Allianz com o que o Palmeiras fez depois do segundo gol hoje aqui.
se marca o pênalti, é outra história e tal. Mas quantas vezes o Atlético finalizou naquele jogo? Também não finalizava. Quer dizer, o Palmeiras é uma máquina de marcação. Essa que é a realidade. E sabe marcar demais, com mais de uma forma. E isso passa muito pelo treinador. Porque é óbvio que tem alguns jogadores diferentes, alguns jogadores da base foram desenvolvidos, mas esse cara pegou um time do Vanderlei Luxemburgo, que era, com todo respeito à história do Luxemburgo, ao currículo do Luxemburgo, uma coisa completamente diferente e antiquada. O Palmeiras com o Luxemburgo. E o Cebola, né? É, o Cebola na transição, né? O Cebola começou a fazer a transição. Tem uma influência, mas com o Luxemburgo, o Palmeiras não teria conseguido nenhuma das conquistas. Então, passa muito pelo que o técnico faz taticamente e muito também pela maneira como ele... o professor Calçade usa muito aderência ao trabalho. Como os jogadores compram as ideias do técnico, eles acreditam no técnico e se preocupam muito em executar o que o técnico diz. Hoje, por exemplo, o lance do Danilo, eu tenho certeza absoluta que aquilo foi trabalhado. O Danilo pega a bola, mete a bola rápido ali, tudo já está pensado, é tudo planejado. Lógico, o próprio Abel disse, é um jogo, às vezes não funciona, mas quando você fala sobre qualidade de trabalho, você tem ali um trabalho, para mim, dentro da concepção de futebol, se gostam ou não da concepção, é uma outra questão, dentro do que ele se propõe a fazer, um trabalho quase irretocável. Até porque, Prieto, estamos trabalhando com a hipótese de Chelsea, né? Salvo grandes surpresas. Joga amanhã contra o Al Hilal. Saber jogar com a linha baixa, defender a área, vai ser o essencial da final, se for essa a final. Então, é claro, vai ser a maior exigência que o Palmeiras já teve em nível de adversário até hoje. Mas isso é fundamental, você tentar limitar. Você não vai conseguir impedir que um Chelsea tenha ocasiões de gol eventualmente, mas essa disciplina para manter a última linha, eu acho muito improvável que o Palmeiras não defenda com linha de 5 se for realmente o Chelsea na decisão. Então são coisas que você... O Abel costuma nos surpreender em decisões, né, em jogos decisivos, mas no caso da linha de 5 defensiva, eu não vejo a menor possibilidade de que não seja